E olha, as investigações sobre o atentado terrorista de ontem em Bruxelas já identificaram os 3 terroristas responsáveis pelo ataque. Há ainda a suspeita de um envolvimento de uma 4ª pessoa. Mais de 30 pessoas morreram e cerca de 250 ficaram feridas na capital da Bélgica, vítimas das 3 explosões que aconteceram no aeroporto e em uma estação de metrô. Os 2 irmãos apontados como os autores dos atentados dessa terça-feira em Bruxelas também estão relacionados com os ataques de 13 de novembro do ano passado em Paris. As autoridades belgas confirmaram hoje que 2 dos autores destes atentados eram os irmãos Khalid e Ibrahim El Bakraoui, que estavam foragidos. Khalid foi responsável pela explosão no metrô e Ibrahim era um dos homens-bomba do aeroporto. A polícia afirmou que o segundo homem que se explodiu no aeroporto de Bruxelas era um jovem de 24 anos, que foi identificado na véspera dos ataques como cúmplice de Salah Abdeslam, o terrorista que foi preso na semana passada. As autoridades ainda procuram por um 4º homem que se explodiu na estação de metrô. O presidente turco Tayyip Erdogan afirmou que um dos homens apontados como autor dos ataques de Bruxelas foi preso em junho do ano passado na Turquia, perto da fronteira com a Síria, e foi deportado. Hoje, durante busca em um apartamento, foi apreendido um arsenal para construir explosivos, incluindo 30 litros de água oxigenada, 150 litros de acetona e diversos detonadores. Assim como no caso de Paris, os atentados na Bélgica foram reivindicados pelo grupo jihadista Estado Islâmico. Morreram mais de 30 pessoas e outras 270 ficaram feridas. Autoridades belgas afirmaram que o trabalho de identificação dos corpos é demorado porque em alguns casos precisam passar por exames de DNA e da arcada dentária. Diversos países homenagearam as vítimas do atentado de ontem. A Bélgica fez hoje mais um minuto de silêncio. Outras homenagens foram feitas na China, na França e na Alemanha. Claro que a gente conversa sobre isso aqui com o Suad Nasser. Suad, boa noite. Obrigado pela presença de novo. Boa noite, eu que agradeço. Suad, foi uma surpresa que a Bélgica, Bruxelas, tivesse sido escolhida dessa vez para ser o foco de mais um atentado, porque é ali que se concentram as principais instituições da União Europeia. Recentemente, na semana passada, um outro terrorista, suposto, pelo que a polícia identificou, que havia participado dos atentados em Paris, foi preso ali e era da região. Era de se esperar que isso ocorresse nessa cidade? Não é que era de se esperar que ocorresse algo. É justamente naquela região ali, a Bélgica é um país pequeniníssimo, ele só tem 11 milhões e 200 mil habitantes, e justamente ali em Bruxelas tem um bairro, que é justamente um bairro de árabes, que tem filhos... Uma grande comunidade muçulmana. Uma grande comunidade muçulmana, e parece que já descobriram isso, eles já sabem há muito tempo, que há mais de 20 anos existe um grupo de formação e treinamento de jihadistas. E esses jihadistas... Dentro de Bruxelas. Há mais de 20 anos. E eles têm um serviço de inteligência que acabou deixando de fazer o dever de casa, segmentando isso, porque na Bélgica eles têm uma deficiência muito grande na fiscalização, tanto de tráfico de armas, como de drogas, como de conseguir localizar também pessoas que trabalham com terrorismo. Eles realmente acharam que pegando o Abdeslam, eles estariam chegando a alguém e ali terminaria o trabalho, mas não. Eles chegaram exatamente à célula e aí sim o Estado Islâmico mostrou, olha, vocês pegaram que era o que fornecia o armamento, forneceu para o atentado de Paris e forneceu também para o de Bruxelas ontem. E agora nós temos mais. Por que isso está acontecendo? Porque o Estado Islâmico está sendo bombardeado pelos países europeus no seu território, que é o Oriente Médio. Então, eles estão, como se você jogasse água no fogo, eles estão espirrando assim para fora e estão criando as células fora dali para mostrar para a população mundial que eles existem, já que eles estão sendo bombardeados no seu próprio país. No seu território está. Agora, é seguro para que as instituições europeias permaneçam em Bruxelas? É a capital da União Europeia ali, né? Não tem nem como tirar essas instituições. É impensável. O que poderia ocorrer ali é melhorar o serviço de inteligência, coisa que
né? Não foi feita, mas tem que melhorar aí bastante. Agora, falta também conscientizar a Europa que enquanto ela continuar fornecendo armamento e interferindo no Oriente Médio e fazendo de conta que a população da Síria, do Iraque e da Líbia não sofrem, que só sofre aquele que está na Europa, na Bélgica e na França, vão acontecer cada vez mais. Mas aí é interessante que você tocou. A gente conversou ontem com outro professor de assuntos internacionais, Reginaldo Nasser, e ele comentou a mesma coisa, que essa política de enfrentamento ao terrorismo ocasiona mais terrorismo. Como você falou, você joga, é como se jogasse água na fogueira e acaba espirrando fagulhas para todo lado. Exatamente. Então, a solução é o quê? Parar de confrontar? É interessante porque há uma interferência de alguns países da União Europeia para deixar a situação do Oriente Médio muito pior. Então, eles acabam se unindo, a Arábia Saudita e outros países, para piorar a situação da Síria, do Iraque e da Líbia. E a gente já viu isso em outros programas, a gente já discutiu, né? Então, acabam alimentando grupos terroristas, que não o Estado Islâmico, para combater o presidente da Síria. Para combater o regime político do país. E aí, quando as pessoas fogem da Síria pedindo asilo na Europa, eles não querem receber essas pessoas. Então, são dois pesos e duas medidas. E eu acho que a população mundial, a população mundial não está sendo bem informada quanto ao papel da Europa nessa guerra do Oriente Médio. A partir do momento que a população entender, ela vai entender o tamanho do risco que ela corre.